Olá, eu sou o Wisner Martins de Souza, da 8ª turma do Marketing Político da USP. Projeto Eleições 2008 em Osasco. Os escadas, quem são, como se comportam e suas contribuições para a política osasquense. Olá, eu sou o Wisner Martins de Souza, aluno da 8ª turma do Marketing Político da USP. Projeto Eleições 2008. Os escadas, quem são, o que fazem e suas contribuições para a política osasquense. Ao nosso lado, a candidata pelo PTB-PRB, Neuza Ribeiro, que teve 67 votos nas eleições de 2008. Em primeiro lugar, quem é Neuza Ribeiro? Nasci na Bahia e moro em Osasco já há 20 anos. Trabalho como transporte escolar. Atualmente não saí candidata a vereadora de novo, porque agora eu estou com outro projeto. Neuza, por que você se candidatou a vereadora em 2008? Com a proposta já de ajudar o Emídio na campanha para ele se candidatar, porque eu acho ele um ótimo prefeito de Osasco, ele fez muito por Osasco e continua fazendo. Como é que foi a sua campanha na sua eleição? A minha campanha foi ótima, por ser a primeira vez, eu acho que eu fui bem. A única coisa que faltou assim, eu não tinha verba, mas fui apoiada pelo Emídio, ele me ajudou no que pôde ajudar, como ele ajudou todos os candidatos a vereador. Quanto que você gastou na eleição de 2008? Assim, da minha parte eu gastei R$3.000, que eu não tinha condições ou mais, né? Fora o que ele me ajudou, porque campanha você gasta mesmo, não tem como você não gastar. Então, eu voltaria sim ser candidata a vereadora, se eu hoje não tivesse com outro projeto, mas vou apoiar o João Paulo. Como é que foi a ajuda do seu partido para a eleição? Foi boa, não tenho a reclamar. Neuza, como você já desenvolve algum trabalho social na sua comunidade? Assim, eu ajudo as pessoas carentes, as pessoas pobres, dou cesta básica, ajudo muito. No que eu posso estar ajudando, eu ajudo. Qual o seu sentimento de não ter sido eleita, você que teve 67 votos? Mas 67 votos eu tive? Não. Tô feliz, entendeu? Por não ter sido, mas eu participei, gostei de participar. E qual o seu projeto para 2012? Você será candidata ou não? Tô ainda pensando, vou pensar. Vou ver se eu vou, não sei, tô pensando, tô vendo um projeto, se der certo, tudo bem, desde que vocês me apoiem, né, lógico, de novo. Muito bem, tivemos, portanto, a participação da candidata Neuza Ribeiro, que teve 67 votos na eleição de 2008. Ela que concorreu pelo partido PTB e PRB. Olá, muito boa tarde, eu sou o Wisner Martins de Souza, da 8ª turma do Marketing Político. Hoje, dia 27 de março de 2012, nós estamos recebendo aqui na cidade de Osasco o candidato das eleições de 2008 pelo PMDB, Renato Ferreira. O nosso muito boa tarde. Boa tarde, Gurupi. Os escadas da política osasquense. Quem são, como se comportam e suas contribuições para a política osasquense? Renato, quem é você? Como começou a sua vida política? Gurupi, eu cheguei em Osasco ainda garoto, né, na década de 70. Me formei aqui na Fundação Bradesco, trabalhei também no Bradesco e tive até uma pequena experiência ainda no antigo jornal Diário do Vrejo, Sanazal, Diário de Osasco. Depois, já na década de 80, eu mudei para Piracicaba, onde eu me formei jornalista na Unimep. Trabalho como jornalista já há 30 anos. E depois, voltando para Osasco em 92, em 2008, tive a experiência aí como candidato pelo PMDB. Por que, Renato, você se candidatou a vereador em 2008? Olha, Gurupi, há muitos anos, há mais de 20 anos, eu escrevo sobre política, né? De um modo geral, só escrevendo sobre política em alguns veículos de comunicação, tanto de Piracicaba como aqui de Osasco e região.
E então, tendo política no sangue, gostando de política, fui convidado por alguns amigos, por alguns partidos, já estava afiliado ao PMDB e resolvi então sair candidato naquele ano. Como é que foi a sua campanha? Eu sei que você teve 110 votos. Como é que foi a sua campanha em 2008, Renato? Olha, Gurupi, eu acho que o próprio resultado, né, como você disse, 110 votos, reflete o que foi a campanha. Foi uma campanha realmente paupérrima e, inclusive, por isso tudo, foi para mim uma experiência não muito agradável. Gostaria de ter tido um outro resultado, mas em função realmente do baixíssimo ou quase nulo poder financeiro, recursos financeiros na época, o resultado foi isso aí. Eu tinha uma equipe mais ou menos de 100 pessoas trabalhando comigo, que iria iniciar, e o resultado foi esse, sem dinheiro, apenas 110 votos. Nós estamos falando com o candidato de 2008, o Renato Ferreira, que teve 110 votos. Eu gostaria de saber quanto você gastou nesta campanha, Renato. Olha, talvez muitas pessoas podem nem acreditar o quanto eu gastei. Eu gastei R$ 2.500 na campanha. Estou vendo aqui amigos que também saíram candidatos por aquele partido. Tinha um grupo muito grande, realmente poderia ser um outro resultado, mas gastei apenas R$ 2.500, é o que foi registrado lá, e graças a Deus. Como é que foi a ajuda do seu partido nesta campanha? Pois é, dos R$ 2.500, eu tive R$ 1.000 do partido. O partido só ajudou com esse dinheiro? Com R$ 1.000. Os 1.500 foram doações. Como você já desenvolve ou já desenvolveu algum trabalho na sua comunidade ou não? A gente já trabalha, eu sou evangélico, congreguei muito tempo na Assembleia de Deus de Osasco, a gente tem sempre um trabalho, não diga-se aqueles trabalhos sociais, como muitos candidatos ou mesmo políticos fazem em comunidades mais pobres. A gente tem um outro trabalho de conscientização também, junto a não só uma comunidade, mas a vários tipos de comunidades da cidade. Faz um trabalho de consciência e também algumas ajudas, né? Mas isso aí eu nem conto como foi assim alguma coisa para a campanha. Qual é o sentimento de não ter sido eleito? Não, para mim foi apenas, eu fui candidato, claro, que todos que são candidatos gostaria realmente que o resultado fosse outro, inclusive o final ser eleito. Mas a experiência foi decepcionante pelo resultado e por aquilo que eu não consegui, né? Recurso para fazer campanha. Porque, na verdade, eu não fiz campanha. Em 2008, você foi candidato pelo PMDB, teve 110 votos. Qual o seu projeto para 2012? Você pergunta projeto político? Político. Não, político não. Agora a gente está só focado mesmo na profissão de jornalista. Trabalho no jornal Correio Paulista aqui. Sou funcionário público também e edito uma revista de cunho evangélico, que também tem um grande peso político, a revista Notícias de Paz. Então, o meu foco é só mesmo profissional, trabalhando sempre ligado à política. Muito obrigado, portanto, à participação de Renato Ferreira, que teve 110 votos nas eleições de 2008. Olá, eu sou o Wisner Martins de Souza, aluno da 8ª turma de Marketing Político e Propaganda Eleitoral da USP. Projeto Eleições 2008. Os escadas, quem são, como se comportam e suas contribuições para a política osasquense. Ao nosso lado, o candidato Adivaldo Marques, mais conhecido como Marcelinho Engraxate, que concorreu pelo PHS e teve 127 votos. Marcelino, quem é você? Eu sou o Marcelinho Engraxate, eu sou de uma família muito humilde. Antes de eu começar a ser engraxate, eu fui garoto de rua quando era jovem e tive a oportunidade, através de um colega meu, de ganhar uma caixa de engraxate e comecei a engraxar aos 10 anos. Hoje estou com 31 anos, então faz 21 anos que eu engraxo sapato através de um cliente meu, né? E eu comecei a engraxar uma caixa nas costas, de bermuda e chinelo. Aos 14 anos, depois de 4 anos engraxando, comecei a vestir uma roupa mais limpa e vi que as pessoas foram me tratando melhor por estar mais limpo, né? Aí ganhei um terno, uma gravata e uma calça de um cliente meu. E comecei a usar. O pessoal me via de terno, gravata, social, engraxate de terno e gravata. Só que quando eles olhavam pro meu pé, eu tava de tênis, porque infelizmente eu não tinha um sapato social ainda, né? E graças a Deus consegui comprar
Naquela época foi um Vulcabras que eu trabalhava o dia inteiro com ele e à noite meu pé ficava de molho debaixo d'água. Porque machucava tudo o pé, né? E graças a Deus aí eu consegui comprar outros sapatos aí. E acabei me tornando um engraxate com jeito de executivo. Por que você se candidatou a vereador em 2008, Marcelino? Já faz 17, 18 anos que eu engraxo na Câmara Municipal de Osasco, né? Eu não sou vereador, pessoal, mas todas as terças e quintas, após as 15 horas, eu estou na Câmara Municipal de Osasco. Não para legislar, mas sim para engraxar os sapatos dos vereadores e demais amigos lá, entendeu? E como eu engraxo lá já faz esse tempo todo, eu aprendi a gostar de política, né? Aí fui convidado pelo prefeito Emílio em ser candidato em 2008. Eu não tinha partido na época e ele me indicou o PHS. Inclusive é o partido que eu faço parte até hoje, né? Que hoje o nosso presidente estadual é o Tinha de Ferreira, nosso presidente municipal, o doutor Edgar Barroso. E como é que foi a sua campanha? Como é que você desenvolveu a sua campanha em 2008? A minha campanha eu contei bastante com amigos, né? Porque a gente não tem dinheiro e é complicado você fazer uma campanha sem dinheiro. Ainda mais em Osasco, que tem muitos candidatos e muitos milionários também, né? Mas fiquei feliz de fazer uma campanha pobre, humilde, mas com dignidade. Tive 127 votos, com muito esforço. Não é fácil você conquistar um voto, já é difícil. Às vezes tem pessoa da família que nem da família vota na gente. E eu tive 120 votos sem dinheiro, sem recurso nenhum. O prefeito ajudou a gente com material. O partido nos ajudou, que acho que o partido é fundamental na campanha política, porque o partido ele te dá a legenda. Eu acho que a legenda é tudo que você precisa para sair candidato a vereador, entendeu? Quanto que você gastou na eleição de 2008? Eu não gastei nada, porque eu não tinha dinheiro. Amigos me ajudaram, o partido me ajudou com algumas coisas, mas eu, particularmente, do meu bolso, eu não gastei nada, porque até mesmo eu não tinha dinheiro para engraxar, para gastar. E os meus trabalhos que eu faço de engraxar o sapato, só dá para comer e para sobreviver. Marcelino Engraxate, que teve 127 votos na eleição de 2008, eu gostaria que você explicasse como foi a ajuda do seu partido na campanha. É o que eu acabei de falar, acho que o partido tem uma ajuda fundamental. Só do partido te dar a legenda, já te ajudou bastante. E o nosso candidato majoritário, que foi o prefeito Emílio de Souza, que é o nosso prefeito atual da cidade de Osasco, nos ajudou com material, com santinho, com alguns cartazes. Eu acabei pegando algum amigo ali, outros amigos ali, e me ajudou a colocar essa campanha na rua, através das amizades, né? Porque dinheiro para pagar, infelizmente, não tive condições. Você já desenvolveu ou desenvolve algum trabalho na sua comunidade? Já há bastante tempo já. Inclusive na minha campanha em 2008, nessa última campanha agora, eu saí candidato a deputado estadual. A gente apoiou o governador Dr. Geraldo Alckmin, o Aloysio Nunes para senador, e tive a oportunidade de ter 342 votos, aumentou um pouco aí, sem recurso nenhum também, somente com papel. Nessa aí o partido deu uma ajuda um pouquinho mais aí no finalzinho aí, conseguiu arrumar um carrinho para me correr na campanha, com a minha foto, a foto do nosso governador Geraldo Alckmin, nosso senador Aloysio Nunes. E qual o sentimento de não ter sido eleito, você que teve 127 votos? Acho que nenhum. Acho que o importante é você participar, colaborar e ajudar. Na primeira campanha, infelizmente, eu não fui eleito, eu tive 127 votos. Mas estou feliz porque o meu prefeito Emílio ganhou. E pelo segundo mandato. E se tivesse o terceiro, ele era prefeito de novo de Osasco. Só que felizmente não tem 3 mandatos. Então com certeza o nosso subcessor aí será o deputado federal João Paulo Cunha, que é meu amigo, meu companheiro, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele. Qual o seu projeto para 2012? Você comentou como é que eu ajudo a comunidade, né? Hoje eu montei um escritório na minha casa lá, é na minha garagem mesmo. Como a gente não tem dinheiro, tem que se virar do jeito que a gente pode, né? Montei um escritório na minha garagem lá, inclusive para fazer uma faixinha, eu não tinha nem a grana para fazer a faixinha. Eu fui pedir pro meu presidente estadual lá. Aí ele me arrumou a faixinha lá para me colocar lá no portão da minha casa. E lá eu atendo o pessoal o pessoal me pede muito para arrumar vaga nas creches, negócio de saúde, médico. E eu tento fazer o impossível dos impossíveis e ajudar.
Marcelino, eu gostaria de saber quais são os seus projetos para 2012. Tá. Hoje eu estou trabalhando bastante com a juventude. Eu pretendo batalhar bastante para a juventude, para tentar arrumar faculdade gratuita, porque é uma coisa complicada. Hoje os pobres terminam o seu estudo e não têm oportunidade de seguir uma faculdade, porque é caro a faculdade. Eu vou trabalhar para isso e estou batalhando para 2012 ser o candidato mais votado de Osasco. E conto com o seu apoio, conto com o seu voto, tá ok? Muito obrigado à participação do candidato Marcelino Engraxate. Eleições 2008. Os escadas, quem são, o que fazem, quais são as suas contribuições para a política osasquense? Ao nosso lado, o professor Antônio Pedro de Castro, professor PP, que foi candidato pelo PSDB e teve 627 votos. Professor PP, quem é você? Eu sou professor do governo do estado de São Paulo, sou professor efetivo da rede pública, sou formado em biologia pela Universidade Mackenzie e com mestrado pela USP na área de botânica. A minha linha ecológica foi a anatomia vegetal. Por ser osasquense há mais de 44 anos que eu resido na cidade de Osasco, me criei no bairro do Bel Jardim e me transferi em 1985 para o quilômetro 18. E fui professor há muitos anos também na Rede Coque, aqui em Osasco. Como eu liderava alguns grupos de jovens, desenvolvia alguns projetos sociais, principalmente um projeto que eu continuo atuando, que é o Prevenção Também Se Ensina, para ajudar a reduzir o índice de infecção da AIDS em jovens, os pais dos alunos achavam que era o momento de eu me candidatar. Então vamos lá, por que você se candidatou a vereador em 2008? Eu me candidatei a vereador em 2008 porque havia um certo prestígio dos jovens, principalmente dos pais, pedindo para que eu tivesse mais condições de executar alguns projetos que eu vinha fazendo como voluntário. A partir daí, eu fui apresentado a um pai de um aluno, que é o senhor Toninho, para o senhor Odair, do PSDB. Embora eu tenha sido militante do PT por muitos anos, eu acabei rompendo com o PT e migrei para o PSDB, onde eu recebi essa chance de poder sair candidato pela primeira vez. Nós estamos conversando com o professor Antônio Pedro de Castro, professor PP, que teve 627 votos na eleição de 2008 pelo PSDB. E como foi a sua campanha, professor? A minha campanha foi uma campanha simples, porém ela foi uma campanha um pouco abrangente nas regiões em que eu atuava como professor e na região que eu morava, no quilômetro 18 e na região da Zona Norte. Foi uma campanha que não teve muitos recursos financeiros. E, na realidade, foram mais votos boca a boca, foram realmente caminhadas, foi um tipo de campanha onde eu tive que realmente ir atrás dos amigos, atrás da população para pedir votos. Quanto que você gastou? Na realidade, o partido ele contribuiu com alguns santinhos, contribuiu com carro de som, e eu acabei pedindo ajuda de alguns empresários de Osasco. Então, em média, deu quase 10 mil reais. Então vamos lá. E como foi a ajuda do seu partido PSDB para a sua campanha, realmente? O partido ele não contribuiu com dinheiro diretamente ao candidato. Ele contribuiu com santinhos, contribuiu com faixas, banners, contribuiu com profissionais que pintavam muros, forneciam tintas. Foi solicitado também, durante os 3 meses de campanha, mais recursos. Então, houve investimento para pagar gasolina, os carros adesivados. À medida que a gente ia fornecendo carros de amigos,
Esses carros foram recebendo todo o aparato para serem adesivados e foi também implantado caixas de sons nos carros de amigos. Professor Pepe, você já desenvolveu ou desenvolve algum projeto na sua comunidade? Eu desenvolvo um projeto como voluntário. Esse projeto é um projeto de prevenção, também se ensina. O objetivo do projeto é reduzir o índice de gravidez na adolescência e o índice de pessoas infectadas com o vírus HIV e agora a hepatite tipo B. Para o desenvolvimento desse projeto, eu tenho a colaboração da Secretaria Estadual de Educação, dos PCOPs da Delegacia de Ensino de Osasco e também da própria Secretaria de Saúde do município. Professor, o senhor teve 627 votos sendo candidato pelo PSDB. Qual o sentimento de não ter sido eleito? No início, eu realmente fiquei um pouco chateado, porque pela atuação que eu tenho no município, desde o momento em que eu me mudei para cá, porque eu nasci na região do Mangaló, distrito de Pirituba, e eu me mudei para Osasco aos 2 anos de idade. Por estar aos 49 anos de idade, então me considero osasquense, porque os 47 anos meus ocorreu dentro da cidade. Eu sempre fui muito atuante, sempre participei de todos os projetos, sempre levei sugestões para alguns candidatos que hoje são vereadores, para que a cidade tivesse melhoras. A partir do momento em que eu vi a quantidade de votos, realmente eu me senti um pouco frustrado pela grande quantidade de pessoas que eu tenho contato e liderança aqui na região. Qual o seu projeto para 2012? O meu projeto para 2012 é que realmente eu consiga tirar do papel e desenvolver uma casa para o adolescente. Essa casa para o adolescente não seria uma casa para o adolescente morar. Seria uma casa onde eu iria ter profissionais capacitados como médicos, psicólogos, assistentes sociais, para desenvolver projetos ligados à saúde do adolescente. Nós ainda temos nas periferias uma grande quantidade de meninas que estão engravidando muito, muito cedo, que, como a população de Osasco cresceu, a saúde não consegue atender a grande demanda de pacientes e alguns adolescentes precisariam de uma medicina ou de um acompanhamento específico. O ano retrasado, nós tivemos 728 casos de adolescentes grávidas. Esse dado estatístico é um dado só de meninas do 1º ano do ensino médio e do 3º ano do ensino médio. Dessas garotas, 38% estavam com algum tipo de DSTs. Então, esse é um dos projetos que eu quero implantar aqui na região, claro que em parceria aí com o majoritário, que no caso seria o prefeito, mas é um projeto que eu gostaria de apresentar para ele, caso eu seja eleito. Muito bem. Muito obrigado à participação de Antônio Pedro de Castro, professor PP, candidato pelo PSDB, que teve 627 votos nas eleições de 2008. O nosso muito obrigado. Hoje vamos entrevistar o candidato Ari Alves pelo PV. Muito boa tarde, Ari. Boa tarde. Ari, quem é você? Sou Ari, fisioterapeuta, formado em 1994, nascido, criado na cidade de Osasco. Desenvolvo um trabalho na área de fisioterapia e conscientização na saúde preventiva no nosso município e vivencio isso todos os dias, sendo funcionário do Hospital Municipal Central de Osasco, Antônio Giglio, e fisioterapeuta coordenador do serviço de fisioterapia. Por que você se candidatou em 2008? Me candidatei por uma vontade política de abraçar a causa da saúde pública e a saúde preventiva, levando os meus conhecimentos diante da população com simpósio, palestras, orientações e ministrando técnicas orientais gratuitamente na cidade de Osasco em alguns parques públicos.
Como é que foi a sua campanha em 2008? A minha campanha foi uma campanha razoável diante da minha realidade. Eu tive um custo zero, não tive gasto com a campanha. Somente eu e um amigo fizemos a campanha e obtive uma somatória de 530 votos, que foi importante para mim diante da minha realidade, daquilo que eu almejava naquele momento. Vou repetir, você gastou quanto? Zero. Zero? Zero. Eu não pude trabalhar com outra realidade a não ser essa questão. E como é que foi a ajuda do seu partido na campanha, o PV? O meu partido me apoiou, mas financeiramente não houve contribuição, mas um apoio da logística para deslocar-nos para alguns eventos, algumas atividades. Mas a parte material não foi possível. A parte monetária não foi possível. Você já desenvolveu ou desenvolve algum trabalho na sua comunidade, Ari? Eu desenvolvo trabalho não só na minha comunidade, mas em várias regiões. Eu ministro aulas de yoga nos parques da Fito e no Parque do Piratininga há 5 anos. São aulas gratuitas à população, no período no Parque da Fito das 8 às 9 horas, no Parque do Piratininga das 9h30 às 10h30. São aulas gratuitas e fundadas nas técnicas orientais e nas orientações voltadas à saúde por ser um profissional de saúde. Qual o sentimento de não ter sido eleito? Olha, como todo e qualquer candidato, gostaríamos de ser eleito. Não foi possível no momento, mas tive ganhos, porque me apresentei diante de uma sociedade, mostrei o meu trabalho, fui reconhecido pelos meus amigos, pelos profissionais que estão em minha volta, e buscando melhorar a condição e elevar a minha profissão diante do município e da região de Osasco. Nós estamos entrevistando o candidato em 2008, Ari. Ari, qual o seu projeto para 2012? Meu projeto para 2012 é tentar novamente o pleito de vereador na cidade de Osasco, hoje um pouco mais estruturado, amadurecido, buscando uma proposta séria e levando a saúde preventiva como primeiro plano e melhorar a atuação dos profissionais de saúde no município de Osasco. Muito obrigado, portanto, a participação do candidato Ari Alves, do PV, nas eleições de 2008 para o projeto Os Escadas. Quem são, como se comportam e suas contribuições para a política osasquense. Muito boa tarde, eu sou o Wisner Martins de Souza, da 8ª turma de Marketing Político, com o projeto Os Escadas. Quem são, como se comportam e suas contribuições para a política osasquense. Ao meu lado, hoje, dia 27 de março de 2012, o candidato pela coligação PMDB-PSC, Ralph Silva. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Grupi. É um prazer estar aqui com você e com todos os alunos aí do Marketing Político da USP. Estamos à disposição. Quem é você, Ralph? O Ralph, eu sou advogado, tenho 30 anos, nascido aqui no município de Osasco, em 12 de fevereiro de 1982, e sempre estudei aqui em Osasco, morador aqui da cidade, moro no Bela Vista, e trabalho na advocacia, milito na área civil e criminal. Por que você se candidatou a vereador em 2008? Em 2008, na verdade em 2006, algum grupo de amigos se reuniu e houve um consenso de que deveríamos lançar um candidato a vereador na época, em 2008. E o meu nome foi consenso do grupo e com isso iniciamos um trabalho na época. Eu estava afiliado no partido que eu continuo filiado até hoje, o Partido Social Cristão. E aí viemos a disputar a eleição de 2008. Como é que foi a sua campanha em 2008? Então, a minha campanha estava pautada inicialmente numa eventual vice-prefeitura do meu pai, o Dr. Benedito, que foi juiz aqui em Osasco há muito tempo. Infelizmente esse projeto não deu certo, eu acabei saindo candidato em chapa única, que eu falo, porque não tive apoio de nenhum prefeito. Trabalhei toda a minha propaganda na época sozinho. E foi no meu modo de ver, foi uma excelente campanha, uma ótima experiência. Eu tinha 26 anos e muito desacreditado, né? E nós fomos fazendo um trabalho de formiga, contando com os amigos, e acabei conseguindo a primeira suplência. Entre os diplomados aqui na cidade, eu sou o mais novo deles, agora estou com 30 anos. E eu acho que foi um orgulho, foi uma experiência muito válida. Ralph Silva, quanto você gastou na campanha em 2008? Grupi, a minha campanha declarada para justiça eleitoral, salvo engano, em torno de 20 e poucos mil reais foi o que eu gastei na campanha.
E como é que foi a ajuda do seu partido nesta campanha? Como eu falei, eu era o secretário do partido, meu pai era o presidente, quando houve o rompimento com a coligação do PMDB e do PP. Então, eu quase não consegui sair candidato, até na época tentaram tirar minha legenda. E aí depois mantiveram a legenda e fomos fazendo um trabalhinho de formiga, mas o PSC na época não me ajudou com nada. Você já desenvolveu ou desenvolve algum trabalho na sua comunidade, Ralph? Sim, eu desenvolvo alguns trabalhos aqui, eu faço parte da comissão da OAB Vai à Escola, sou palestrante da OAB Vai à Escola, então eu tenho dado palestra nos colégios a respeito da legislação, não só eleitoral, como a penal, a parte civil, a parte familiar de alimentos, trabalhista também, sempre contribuindo com a sociedade. Esse é um dos projetos. O outro projeto que a gente tem feito é aproximar a população do político também, tenho conversado com muitas comunidades, ido até as comunidades, visto as dificuldades, procurando levar as reivindicações também até as autoridades. Nós temos feito esse trabalho também. Você foi candidato pela coligação PMDB-PSC, teve 1.360 votos. Qual o sentimento de não ter sido eleito? O sentimento é um sentimento de dever cumprido, de responsabilidade pelos 1.360 votos, foi uma votação muito expressiva. Ainda mais eu que não era muito acreditado, mas eu saí feliz da campanha, acho que o objetivo foi cumprido e faço política porque eu gosto. Minha vida é pública, a vida dos meus pais também, da minha família em si também é totalmente pública. Até convido você que está assistindo o vídeo a revisitar meu site, é ralfi.com.br, ralfi.com.br. Lá você vai conhecer um pouquinho da minha vida e do meu trabalho. E também eu estou inaugurando agora o programa no meu site. Amanhã inaugura, no dia 28 de março, 9h15 da noite. Ralph em Sintonia com Você. E o primeiro entrevistado é um amigo pessoal meu, goleiro titular do Palmeiras, Wellington Deola. Vai ser um prazer vocês conhecerem um pouco mais de mim aí no site ralf.com.br. Ô Ralph, qual o seu projeto para 2012? Para 2012 eu continuei filiado no PSC, ao contrário de muitos partidos, né? Então, tem um detalhe que eu não sei se você tem conhecimento, Grupi, que existe um processo de cassação da vereadora Ana Paula Rossi no Tribunal Regional Eleitoral por infidelidade partidária, porque ela era do PMDB, atualmente está no PSDB, e o mandato dela foi pedido pelo Partido Social Cristão, meu partido, e também pela minha pessoa. Então, nós estamos aguardando o julgamento, mas independente do julgamento desse processo, eu estou filiado no PSC e estou à disposição do partido, né? Vai ser uma decisão do partido em relação a uma eventual disputa ou não. Eu estou à disposição do partido. Não posso falar qual realmente vai ser o nosso caminho, e até porque não tem nada definido ainda. Tá bom, muito obrigado à participação de Ralph Silva, candidato pela coligação PMDB-PSC, que teve 1.360 votos para o projeto Os Escadas. Quem são, como se comportam e suas contribuições para a política osasquense. Ao nosso lado, a vereadora Ana Paula Rossi, que teve na eleição de 2008 8.142 votos. Ela que foi eleita pelo PMDB e hoje está no PSDB. Quem é Ana Paula Rossi? Bom, eu não posso deixar Ana Paula Rossi, automaticamente as pessoas já associam o nome do meu pai, né? Sou filha do Francisco Rossi, que foi prefeito de Osasco 2 vezes, foi deputado federal, secretário de Estado e candidato ao governo do Estado também, ficando no segundo turno em 94, junto com Mário Covas. Perdeu, mas fez bonito. E então eu venho já de família de políticos. Eu sempre me envolvi na política, mas sempre nos bastidores. Nunca eu tive pretensões de sair candidata, até demorei bastante para decidir, mas aconteceu de uma forma bem natural. Eu fui secretária de promoção social na cidade de Osasco em 2 oportunidades, fui candidata a prefeita na eleição de 2004,
E ali foi quando eu fui, né, como brincam os políticos, fui picada pelo bichinho da política. E aí eu que era tão tímida, tinha vergonha de falar em público, superei, né? Você trabalhou na rádio e deve lembrar disso, fui diretora da Rádio Nova Difusora por 16 anos, não chegava nem perto dos microfones da rádio, e hoje faço programa de rádio também. Então, assim, a minha entrada mesmo na política como candidata se deu de uma forma bem natural, não foi nada assim planejado, aconteceu. Por que então você se candidatou em 2008? Eu fui candidata em 2004, como eu disse, a prefeita de Osasco, por um partido bem pequeno na época, o PHS, hoje já mais conhecido. E na época eu tive sem nenhuma estrutura de campanha, na época ainda eram permitidos os showmícios, né? E eu não tinha nenhum artista comigo, eram comícios bem simples dos artistas, a atração principal era o Francisco Rossi. E mesmo assim, uma campanha de 30 dias, porque eu tive a impugnação da minha candidatura, demorou para ir para as ruas, e mesmo assim eu tive 25.220 votos. E aí eu falei, não, eu tenho que responder a esse eleitor que confiou em mim. E em 2008 eu decidi, então, me candidatar a vereadora, junto com meu pai, que saiu candidato a prefeito da cidade de Osasco. Como é que foi essa campanha em 2008 para o Legislativo? É bem diferente, foi uma experiência interessante, porque é uma campanha totalmente diferente da campanha para prefeita, né? É outra situação, é muito difícil, você esbarra em candidatos, né? Você anda na cidade, você vai, de repente você tem um amigo, você vai pedir o voto para o seu amigo, ele, olha, eu tenho um tio que é candidato, isso é muito comum. Para vereador, você encontra, isso é muito comum, o que é muito bom também, né? Eu sou da opinião que as pessoas têm que correr atrás dos seus sonhos, né? Mas foi uma campanha assim, difícil, né? De gastar muita sola de sapato, caminhar muito pela cidade de Osasco, mesmo porque eu não tenho uma característica de uma área específica, de um bairro específico, pelo histórico, né? Inclusive do meu pai, e por ter saído candidata a prefeita na eleição anterior, eu não tinha essa característica de um bairro. Eu tive voto na cidade como um todo. Você foi eleita pelo PMDB, hoje está no PSDB, os dois partidos da oposição. Quanto que você gastou para ser eleita? Bom, não gastei muito. Minha campanha foi uma campanha assim, com poucos recursos, né? Tem a minha prestação de contas, tudo, mas assim, uma campanha razoável. Não foi uma campanha tão simples assim, mas foi uma campanha tanto que deu condições de ser eleita. Como foi a ajuda do seu partido, o PMDB? O PMDB, financeiramente, não tive nenhum tipo de ajuda na minha eleição para vereadora. Você já desenvolveu ou desenvolve algum trabalho para a sua comunidade? Sim, como eu disse, né, na verdade para a cidade como um todo. Como vereadora, acho que a primeira ação minha aqui na Câmara foi com relação ao combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, que é um trabalho permanente. Eu tomei posse em janeiro, aí já teve o recesso. Em fevereiro, quando retornamos, eu já solicitei uma audiência pública que contou com a presença do senador Magno Malta e também do deputado Zé Bruno. Na época, ele presidia a CPI do Estado de São Paulo na Assembleia Legislativa e o senador a CPI do Senado, da pedofilia. E esse é um trabalho que perdura, na verdade é um trabalho permanente, que é o trabalho de combater o abuso sexual, de alertar, de conscientizar. Eu faço palestras e, assim, na verdade, eu acho que esse seria o trabalho que eu mais destacaria na área social. Pelo meu perfil também, por ter sido secretária de promoção social, eu atuo muito nessa área de adoção, de convivência familiar, criança, adolescente, idoso. Ana Paula, como é que você analisa a eleição o trabalho dos não eleitos, os conhecidos, os escadas? Eu acho, chamar de escada, eu acho que fica parece uma coisa meio negativa, na minha opinião. Né? Eu analiso da seguinte forma, eu acho que, por exemplo, né, eu posso ter servido de escada também quando eu fui candidata a prefeita. Eu fiquei em terceiro lugar, levamos a eleição para o segundo turno, isso em 2004, né? E eu acho que, então, eu não posso desconsiderar, eu acho que é um papel muito importante, porque no segundo turno eu apoiei o prefeito que foi eleito. Então, eu tenho certeza, não é falar, olha, nossa, mas fez diferença o apoio, eu tenho certeza disso, que o apoio fez diferença. Da mesma forma, funciona com o vereador.
né? Eu acho que é um grupo político com um objetivo. Então, eu não chamaria de escada, mas eu chamaria de um grupo político. É um grupo político, vocês trabalham... Isso a gente tem conversado muito, porque nós temos os pré-candidatos, nós estamos num ano de eleição, e a gente conversa bastante. E, assim, é lógico, quem sai candidato sai para ganhar, sai com a intenção de ganhar. Mas muitos têm pés no chão e sabem que é muito difícil, estão saindo para começarem a ser conhecidos, né? E a gente trabalha nesse conjunto mesmo, falando que é um grupo unido com o mesmo objetivo. Depois de eleita, você já teve a oportunidade de ajudar algum escada? Ajudar, sim, a gente sempre está auxiliando. Eu sou muito procurada por candidatos, pessoas jovens que estão entrando agora para a política. Eu sou bastante procurada para... As pessoas vêm pedindo orientação, né? E eu sempre falo, eu acho que a gente tem que ter pés no chão. Não é fácil, não é fácil. Depois de eleito também não é fácil, né? Aqui no caso eu sou oposição e é muito complicado. Você paga um preço alto, que eu acho que vale a pena, que é para você ter liberdade de defender aquilo que você acredita, brigar por aquilo que você acredita. Mas, assim, eu acho que as pessoas têm que correr atrás do seu sonho. Quem gosta, porque hoje em dia a política está num desgaste muito grande, então a gente tem que tirar o chapéu para ainda esses jovens, pessoas que querem, ainda que acreditam e querem disputar uma eleição, e a gente tem que dar todo tipo de apoio, né? Eu não digo material, porque material nem financeiro, porque às vezes a gente mesmo tem dificuldade. Mas, assim, apoio de conselho, de orientação, eu compartilho o que eu aprendi nesses anos na política. Muito obrigado à participação da vereadora eleita pelo PMDB, Ana Paula Rossi. Ao nosso lado, o vereador eleito em 2008, Oswaldo Virgínio, que teve 10.001 votos. Ele que foi eleito pelo PR e hoje está no PSD. Quem é Oswaldo Virgínio? Oswaldo Virgínio era roceiro, era lavrador e vínhamos para São Paulo, tinha 12 anos. E cheguei aqui em São Paulo, fui trabalhar de pacoteiro na loja de calçado, lojas Pejan e Dick. Depois fiz concurso para a Polícia Militar, passei, atuei por 25 anos na Polícia Militar e ganhei para vereador e fui para a reserva. Então, portanto, hoje, dono de uma grande bagagem política de Osasco, e tenho pretensão aí de continuar representando a política de Osasco bem mais. Por que você se candidatou em 2008? Com certeza, fiz um bom trabalho nos 4 anos que passou. Portanto, em 2010 eu renovei, sendo o vereador mais votado, que para mim é uma honra muito grande, votado na história de Osasco, né? Como foi a sua campanha em 2008? Foi uma campanha simples, humilde. Eu fiz a campanha dos 4 anos de meu trabalho meu como vereador, né? E depois no dia só foi colher os votos. Quanto que você gastou na campanha deste ano de 2008? Não gastei muito, não. Gastei bem menos. Acho que tá lá na declaração, lá mas gastei muito pouco. Como foi a ajuda do seu partido, o PR, para a sua eleição? O PR sempre foi um bom partido, a gente tem que agradecer. Eu acho que o PR, para nós, é sempre uma alegria. Eu gosto muito do PR. Você desenvolveu ou desenvolve algum trabalho na sua comunidade ou não? Com certeza, sempre desenvolvemos trabalho na comunidade, de informação, de tudo. Eu acho que o povo quer atenção, eu acho que o melhor trabalho meu é a atenção. Como você analisa o trabalho dos não eleitos, os escadas da política osasquense? Eu acho que tem muitos aí que já trabalham bem aí, que estão fora, eu acho legal. Eu acho que a gente foi espelho para muitos pré-candidatos aí, então, portanto, eu fico muito feliz. Em 2008, você teve 10.001 votos. Depois de eleito, você já ajudou alguma escada? Ajudo todo mundo, né? Eu acho que todos que pedem alguma coisa para mim, algum favor, eu faço. Eu acho que é muito importante isso. Eu sempre ajudou todos. Que tipo de ajuda? Ajuda, primeiro, uma palavra, né? Eu acho que às vezes não sabe o que falar em alguns momentos ou tomar alguma atitude, vem perguntar para mim, pela minha experiência. Ao nosso lado, o vereador Rubinho Bastos, que teve 3.731 votos na eleição de 2008. Quem é Rubinho Bastos? Olha, eu sou bancário do Bradesco, né? Trabalho no banco há 20 anos já, sou da Federação dos Bancários, tenho uma militância também na Igreja Evangélica, da qual sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus, e ao longo do tempo já fui cipeiro da Cidade de Deus aqui do Bradesco, sou da Federação dos Bancários, então fui presidente do diretório acadêmico da minha faculdade quando cursei o curso de Direito aqui no Unifiel.
Então foram vários lugares onde eu participei que a gente acabou tendo, digamos assim, entrada em grandes massas de bancários, de estudantes, de evangélicos, e na qual nos propiciou essa oportunidade de estarmos aqui, já pelo 3º mandato, aqui na cidade de Osasco como vereador. Por que você se candidatou em 2008, Rubinho? Na verdade, eu vinha num processo de eleição, né? Eu já fui eleito em 2001, meu primeiro mandato, depois fiquei primeiro suplente em 2004, acabei assumindo quase a totalidade do mandato, né? Por conta de um deputado que se elegeu, de um vereador que se elegeu deputado e o outro que assumiu uma secretaria. Em 2008, então, já estava aqui no parlamento, fomos para a reeleição. Então, foi mais uma continuidade daquilo que a gente já vinha fazendo. Como é que foi a sua campanha em 2008 para o Legislativo? Olha, minha campanha sempre foi muito modesta, né? Quem acompanha aqui na cidade sabe. Evidentemente que é muito diferente do que era em 2001, mas é uma campanha que ela é feita ao longo dos 4 anos. A minha campanha não se resume nos 3 meses de eleição. Ela acontece durante o dia a dia do mandato e isso, de alguma maneira, do meu ponto de vista, barateia a eleição, porque você acaba atendendo as pessoas, ganhando credibilidade na cidade e depois, evidentemente, é só potencializar aí os 3 últimos meses que a gente consegue agariar o que é preciso para se eleger. Nós estamos conversando com o vereador eleito em 2008, Rubinho Bastos, que é do PT, e que teve 3.731 votos. Rubinho, quanto você gastou em 2008? Olha, nós fizemos a declaração em torno de R$58 mil. Foi que a gente, né, com gasolina, enfim, algumas pessoas que a gente contratou para que trabalhassem nos carros. Até porque nós, ao longo do tempo, desenvolvemos uma estrutura própria, né, de som, de carros, né, ainda que são modestos, mas, né, temos o nosso escritório já durante todo esse período. Então, como disse, são elementos que acabam, no final, ajudando nas contas, né. Como foi a ajuda do seu partido, PT? Foi representativa. Desse montante, eu acredito que da minha mão mesmo, devo ter desembolsado em torno de uns 13 mil e poucos reais. O restante o partido nos ajudou, até porque também existe a nossa contribuição partidária, né? Nós contribuímos com 18% do que nós ganhamos aqui na Câmara Municipal durante todo esse período, e aí, evidentemente, que até em função do fundo partidário, uma série de outras coisas, nós acabamos tendo uma retribuição na hora da eleição. Você já desenvolveu ou desenvolve algum trabalho com a sua comunidade? Sim, eu acho que todo o mandato hoje, embora nós, num primeiro momento, nos elegemos com aspectos mais de ordem ideológica, de luta por conquistas e direitos, ao longo do tempo nós percebemos que era importante também desenvolver um ramal social do nosso mandato. E, diante disso, nós temos uma associação que acaba atendendo as demandas mais sociais, digamos assim, né? E o tocante às reivindicações, às conquistas, nós vamos fazendo aqui mais no campo ideológico do nosso mandato. Como você analisa o trabalho dos não eleitos, os conhecidos escadas? É muito relativo, né? Eu diria que, se a lógica é essa, eu vim para a vida pública como sendo um escada também, porque eu disputei a eleição de 1996, tive 958 votos na ocasião, o vereador que se elegeu, o 4º vereador, né, que era da nossa coligação, o vereador com a gente aqui, o Mário Luiz Guide, teve 1956, então faltou 1.000, né? Eu acabei, digamos assim, ajudando outros colegas a se elegerem. Mas eu diria o seguinte, a filosofia do que é a legislação eleitoral, ela diz respeito realmente a esse conjunto, né? Porque você, muitas das vezes, é candidato para o partido e não para si próprio, né? E a legislação eleitoral entende assim, é que o eleitorado, de um modo geral, acaba não entendendo dessa maneira. Então, lógico, todo mundo que entra numa eleição quer se eleger, mas uma boa parte, principalmente nos partidos organizados, como é o Partido dos Trabalhadores, ao qual eu pertenço, muitos companheiros sabem muitas vezes que não vão ter, que vai ter dificuldade em se eleger, mas vai por uma lógica de alcance político mesmo, de ter uma representatividade maior para ajudar no coeficiente aí dos demais colegas e sabe que vai ser bem representado por aquele colega que for agraciado com o cargo. Eu acho que diante disso acaba tendo esse potencial. Agora, existe também os escadas ao contrário, né? A escada que muitas vezes tem poucos votos, como aconteceu aí um exemplo marcante que foi na época do Enéas, né?
deputado, que acabou elegendo o deputado federal com 100 e poucos votos, 200 e poucos votos, o que é de um ponto de vista mais legal, né, do ponto de vista legal, parece ser uma aberração, mas é a regra da justiça eleitoral, que prestigia em determinada medida e desprestigia em outra medida. Nós também vemos que, por exemplo, nessa mesma eleição teve candidato com 80, 90 mil, salvo engano, o caso do saudoso prefeito Celso Pita, que foi candidato a deputado federal naquela eleição, teve 80 mil votos e não se elegeu. Então, é a regra que está colocada, é uma questão partidária, né? E assim a gente segue na regra. Rubinho, depois de eleito, você já ajudou os escadas ou não? Depois de eleito, se ajudei, depende de que maneiras, eu poderia dizer. Mas, todas essas maneiras, economicamente. Olha, o que a gente faz muitas das vezes é prestar solidariedade, né? As pessoas procuram a gente por um determinado problema do seu bairro, enfim, a gente até pelo instrumento do mandato acaba fazendo o instrumento a favor deles, às vezes atendo pessoas aqui em nome de companheiros do meu partido, até colegas de outro partido, tive na condição de secretário por 1 ano e 2 meses também do mesmo modo, quem me procurava eu atendia, não para mim, mas em nome daquela pessoa, recebia a pessoa junto. Então acho que isso é uma coisa da excelência da política, né? Quem muitas vezes chega aqui no lugar onde, graças a Deus, eu consegui chegar por 3 vezes, então é a oportunidade que você tem de, muitas das vezes, também ajudar essas pessoas que são colegas, são companheiros, ajudaram de alguma maneira você também, e nesse sentido a gente vai se ajudando aí no que é possível. Muito obrigado à participação do vereador eleito em 2008, Rubinho Bastos, para o projeto Eleições 2008. Olá, eu sou o Wisner Martins de Souza, do projeto Eleições 2008. Eu sou aluno da 8ª turma de Marketing Político da USP. Projeto Eleições 2008. Os escadas. Quem são? Como se comportam? E suas contribuições para a política osasquense. Ao nosso lado, o prefeito da cidade de Osasco, Emídio Pereira de Souza, reeleito em 2008. Prefeito, como foi a sua campanha em 2008? 2008 foi a campanha da reeleição, e você sabe que reeleição já é uma campanha de natureza diferente. Quando você é candidato a primeira vez, você tem que despertar o interesse das pessoas de votar em você e provar que você é capaz de dirigir a cidade, de botá-la num novo ritmo. A reeleição já é diferente, porque a reeleição você já trabalha, você já teve 4 anos de governo, as pessoas, portanto, já estão avaliando o seu trabalho. Então, eu tive a felicidade de ser reeleito no primeiro turno, em 2008, por conta da avaliação positiva do crescimento de Osasco e da avaliação positiva que o nosso governo tinha. Qual a importância dos candidatos escada para a sua eleição em 2008? Olha, na verdade, candidato escada para prefeito não existe muito, né? Porque prefeitos são poucos candidatos. Às vezes um acaba atrapalhando o outro, dividindo votos de um lado, dividindo do outro. Eu não acho que foi decisivo, né? Agora, para vereador, muitas vezes os candidatos acabam entrando e a perspectiva de vitória é menor para alguns do que para outros, né? Vamos dizer assim, numa cidade como Osasco, com em média 500 candidatos a vereador, eu diria a você que disputando para valer em condições de vitória, você vai ter 100, 150 candidatos. Os demais são candidatos que entram para se projetar, para fazer o nome, para ganhar experiência, para se preparar para uma próxima e assim por diante. Prefeito Emídio, de que maneira os escadas eles participam do seu governo? Agora, tem uma coisa que deixa eu ressaltar antes dessa resposta, que é assim, a política e as eleições, muitas vezes, ela guardam surpresas. Então tem candidato que no começo fala, isso aqui é escada, isso aqui não vai servir para ninguém, vai servir de escada para os outros. E na verdade ele surpreende. Eu
todas as eleições que eu conheço em Osasco, todas elas tiveram surpresa de gente que não era considerado com condições de ganhar, não estava em nenhuma lista dos possíveis vitoriosos e acabou virando vitorioso, né? Mas assim, para nós, os candidatos que não são eleitos, nós de alguma forma nós aproveitamos eles, valorizamos eles no nosso trabalho na administração, eles têm experiência importante, são lideranças importantes, e a gente aproveita ele na área que ele tem experiência. Se for em obras, vai em obras, se for em habitação, se for no esporte, é no esporte, se for na cultura, é na cultura, mas eles se agregam de uma forma ou de outra ao nosso esquema político. Prefeito, o senhor mantém uma ligação com esses não eleitos? De que maneira? Um contato, um telefonema? De que maneira o senhor mantém contato com os não eleitos? Olha, a vida política é dinâmica, nós nos encontramos muitas vezes. Então, por exemplo, aqueles que estão na prefeitura, abrigados em alguma secretaria, nós nos encontramos em muitos eventos, inaugurações de obras, tem algumas obras que eles mesmos coordenam, né? Eventos da prefeitura de forma geral, e também eventos políticos, porque não é porque ele não foi eleito que ele não faz mais eventos. Às vezes ele faz uma reunião política, às vezes ele quer participar de uma inauguração de obra lá no bairro dele. Então, ele continua ativo politicamente. E nessa condição, o meu relacionamento com eles é permanente. Muito obrigado, portanto, a participação do prefeito da cidade de Osasco, Emílio de Souza, para o projeto Eleições 2008. Ao nosso lado, o presidente do PV, Carlos Marques. Gostaria de saber quem é Carlos Marques. Eu sou jornalista, produtor cultural e ambientalista. Moro em Osasco desde o ano de 1969. No geral, como foi a campanha eleitoral para a Câmara de Vereadores em 2008? Em 2008, o Partido Verde lançou uma lista completa de candidatos a vereadores. Um terço desses candidatos eram companheiras, mulheres, e não lançamos majoritário próprio e apoiamos a reeleição do prefeito Emílio de Souza. Qual foi a contribuição dos candidatos conhecidos como escadas para o seu partido político, o PV? Olha, essa terminologia escada não se aplica à lista de candidatos do Partido Verde. Nós não tivemos escada nenhuma, nós lançamos 30 candidatos, todos candidatos novos. O candidato que teve maior votação, que foi o Cláudio da Locadora, 4.500 votos, tinha disputado a eleição em 2004 e obteve 900 votos. Ele foi o mais votado. E os demais candidatos, alguns que tinham tido participação em pleitos anteriores, nunca passaram de 1.500 votos. Então não tinha nenhum figurão, nenhuma carta marcada. Todos disputaram igualmente. Então nenhum serviu de escada para ninguém. Todos participaram e fizeram o máximo possível. Nós estamos com o presidente do PV, Partido Verde da cidade de Osasco, Carlos Marques, que vai explicar para a gente qual foi o critério para a formação da chapa de candidatos a vereador em 2008. Olha, o nosso critério para participação na chapa de candidatos à Câmara Municipal é relacionar companheiros que tenham representatividade na sociedade. Então, no Partido Verde, a gente batalha para que não haja candidatos de si próprios, candidatos que têm sonhos de ser isso, ser aquilo, não se encaixam dentro do projeto do Partido Verde. Então, buscamos produtores culturais, professores, outros profissionais liberais, dirigentes de entidades comunitárias, todas as pessoas com alguma militância na sociedade. E hoje continua assim no Partido Verde. O seu partido, o PV, tem alguma escola de formação política? Nós temos uma escola a nível nacional, que é o Instituto Herbert Daniel.
Herbert Daniel foi um dos fundadores do Partido Verde, um companheiro do Rio de Janeiro, foi candidato a deputado federal, foi companheiro de Fernando Gabeira, de Alfredo Sirquis, e faleceu e deu o seu nome a esse instituto. Aqui em Osasco, nós, em todas épocas, né, pré-eleitorais, nós promovemos seminários, debates com os nossos candidatos, com os pré-candidatos, para conhecerem o programa do partido, a proposta do partido, o estatuto, e também para conhecer o que significa as funções públicas. Então, o que significa ser um parlamentar, o que significa estar na gestão pública da cidade, do estado, do país. O Partido Verde já teve ministro de Estado, Gilberto Gil, Juca Ferreira, que foram ministros da Cultura. Já temos secretários de Estado, aqui em São Paulo, temos secretário de Estado dos Recursos Hídricos. Pelo Brasil afora, temos mais de 50 prefeitos e secretários municipais de todas as áreas da sociedade. Então, todos são preparados, são pessoas que são qualificadas para disputar o mandato e ter consciência dos desafios e das responsabilidades que vão assumir. O que você, como dirigente partidário, está fazendo para conseguir novas adesões para o seu partido? Olha, nós temos aqui em Osasco, o Partido Verde de Osasco, tem um site, né, na web, pvosasco.org.br, que hoje é um instrumento importantíssimo de divulgação do partido e de arregimentação de novos membros, principalmente da juventude. Nós temos muitos jovens no partido. E também usamos, através dos eventos permanentes que nós realizamos, temos inúmeros eventos. Neste sábado mesmo fizemos um evento Hora do Planeta, da WWF. Enfim, tem muitas atividades que nós vamos para as ruas para ter contato com a sociedade, para a sociedade ver o partido em plena ação. O Partido Verde não é um partido de gabinete, um partido só de literatura, é um partido prático, e as nossas ações não se restringem apenas à questão ambiental. Nós atuamos na área cultural, na área social, temos gente ligada ao esporte, à educação, muitos educadores, enfim. Então, cada membro ativo do partido, ele é um divulgador do partido, né? Na medida em que ele está ativo, fazendo um trabalho junto da sociedade, é o maior instrumento de divulgação do partido. Muito obrigado à participação de Carlos Marques, presidente estadual do PV, Partido Verde, na cidade de Osasco. Eleições 2008. Ao nosso lado, o presidente do PSL, Marquinhos Souza. Quem é Marquinhos Souza? Bom, boa tarde a todos os amigos. Obrigado ao Grupi pelo convite para participar desse projeto. Marquinhos Souza é um jovem empresário da cidade de Osasco, né? Atuo na cidade há mais de 20 anos. Né? Sou nascido na cidade de Osasco, filho dessa cidade, filho de nordestino, com um siamês com paranaense, que é a mistura, né, natural do osasquense, e participo da vida política desde 1992. Né? No geral, como foi a campanha eleitoral para a Câmara de Vereadores no ano de 2008, Marquinhos? Olha, foi uma eleição muito interessante. Foi uma eleição do qual prevaleceu, sim, o poder econômico, não tenha dúvida que sempre prevalece, mas também teve surpresas de pessoas que a gente não imaginava que conseguiriam ganhar as eleições e mostraram, sim, que o trabalho social, o trabalho que fala mais dos escadas, né, que é aquele trabalho mais de base, o trabalho de bairro, né, também prevaleceu muito, e a popularidade do bairro ela deu espaço não só para o poder econômico, mas também
o trabalho de bairro, de base. Nós estamos conversando com Marquinhos Souza, presidente do PSL, que vai falar qual foi a contribuição dos candidatos conhecidos como escadas para o seu partido político, o PSL. Olha, a contribuição foi muito positiva, porque quando nós montamos o PSL para as eleições de 2008, o que nós pensamos foi exatamente isso: nós teríamos que eleger um vereador. Então, nós tínhamos a consciência ali, naquele momento, que só um seria eleito, os demais realmente seriam os escadas. E nós começamos com esse trabalho baseado no número de 500 votos, mínimo 500 votos, e um número máximo para poder todo mundo concorrer dentro de uma certa igualdade. E o máximo que a gente estipulou, candidato até 2.500 votos. Acabamos elegendo um vereador com 3.192 votos, e o candidato que teve menos votos até então no nosso partido teve 430 votos. Então foi uma eleição muito boa, né? Foi uma eleição muito proveitosa. Nós tivemos assim um trabalho muito forte na cidade. A cidade de Osasco acabou conhecendo o nosso partido PSL, que até então não era conhecido. E estamos aí agora com o vereador aí atuando na cidade de Osasco. Nós conversamos com Marquinhos Souza, presidente do PSL, que vai explicar qual foi o critério para a formação da chapa de candidatos a vereador em 2008, Marquinhos. Olha, o critério que nós adotamos foi exatamente matemática pura, né? Porque muita gente você vai convidar para fazer parte do projeto, a pessoa acha que não, olha, não vou para esse partido porque eu preciso conversar primeiro com o prefeito, preciso conversar com o meu padrinho político, e aí muitas vezes fica com medo de vir, achando que tem carta marcada dentro desse projeto. E não é verdade. Tanto é verdade que hoje, né, no projeto futuro, outros partidos já passam a copiar o nosso modelo, que é o modelo realmente da matemática simples. Você pega lá os candidatos, baseado sempre na última eleição, e faz a somatória dos votos que cada um tem. No caso, agora, para o futuro, nós teremos que coligar, porque agora temos vereador. Então, quando tem vereador no partido, se torna mais difícil a montagem da chapa. Mas, até então, nas eleições de 2008, não tínhamos vereador, então era mais fácil de montar o partido, porque nós olhávamos exatamente essa questão mínima de voto e o máximo para poder ter a chance de todos concorrerem em igualdade. O seu partido tem alguma escola de formação política? Temos sim, temos uma escola de formação política, inclusive agora, no próximo dia 22, em parceria com o governo atual, nós faremos aí um curso de formação política, do qual nós estaremos falando lá no dia o que pode, o que não pode se fazer numa campanha política. Estaremos falando de toda a questão jurídica de uma campanha política. Estaremos falando de toda a prestação de contas que deve ser feita do candidato e do partido. E estaremos falando do projeto político em si para a cidade de Osasco. Desde falar da legislação, que o vereador tem que exercer o mandato no legislativo, criando-se leis mesmo, tendo projetos para isso, para a melhoria da cidade, e discutindo com o executivo o que o executivo vai poder contribuir junto com a nossa Câmara Municipal para o próximo mandato. Ô Marquinhos, gostaria de saber o que você, como dirigente partidário, está fazendo para conseguir novas adesões para a sua legenda, o PSL. Olha, nós estamos fazendo aí um trabalho muito forte com os jovens. Foi criado o PSL Jovem, do qual um grande amigo meu hoje faz parte da Executiva Estadual, do qual eu indiquei, é um amigo que é da cidade de Osasco, que é o Éder B2, ele faz parte hoje da Executiva Estadual, e organiza o PSL Jovem. E ali discutindo, desde o princípio de políticas públicas, a políticas que envolvem o jovem. Porque, infelizmente, o nosso jovem de hoje, ele prefere não discutir política, dizer que não gosta de política do que estar na política. Então, acho que a base de tudo é o jovem. E o jovem ali inclui homens e mulheres. E também criamos o PSL Mulher, para mostrar que a realidade atual, a mulher tem que ser mais atuante na política. Porque lá na legislação diz
que é 30% da cota de sexo. Não fala que é para homem e para mulher. Então, pode no futuro ser 70% mulher e 30% de homem. Mas, infelizmente, hoje é ocupado de 70% por homem e 30% de mulher. Muito obrigado, portanto, a participação do presidente do PSL, Marquinhos Souza, para o projeto Eleições 2008. Neste momento, vamos entrevistar o presidente do PTdoB, Veríssimo de Souza. Quem é Veríssimo de Souza? Veríssimo de Souza é uma pessoa que chegou aqui em Osasco, comerciante, e entrou na política por gostar de política, como qualquer brasileiro. Porque o brasileiro hoje ele tem a política na veia, e a gente veio para ajudar Osasco. E hoje eu sou presidente do PTdoB, já há 8 anos. E graças a Deus a gente, com o nosso trabalho, e através do nosso vereador, doutor Gaspar, e o trabalho atuante que a gente vem fazendo, hoje nós somos o recorde de partido hoje aqui em Osasco, que é o único partido que tem 105 pré-candidatos a vereador. Muito bem. No geral, como foi a campanha eleitoral para a Câmara de Vereadores em 2008 na cidade de Osasco, Veríssimo? Para nós foi uma coisa meio tumultuada, porque nós ficamos esperando a condições do PT. Chegou na última hora para a gente fazer uma coligação, nós tivemos que fazer com o Delbo Teruel, e o Delbo Teruel saiu a prefeito, e nós fizemos uma coligação com eles. Nós saímos com 18 pré-candidatos, e eles saíram com 12 ou 16, coisa assim. E foi muito difícil para nós, porque nós quase não fizemos coeficiente. Nós fizemos um vereador, porque houve uns problemas aí com os outros candidatos aí, que os votos deles não foram contados. Então, a gente conseguimos colocar o Gaspar, que hoje é vereador nosso. Veríssimo, qual foi a contribuição dos candidatos conhecidos como escadas para o seu partido, o PTdoB? Eu costumo falar hoje nas reuniões que não é nem escada. São as pessoas que participam de um projeto político, que hoje um vereador ele perde por um voto. Então, eu acho que o cara que sai na rua, que já dá o nome dele, já pega uma legenda, ele é cadastrado no TRE. E depois ele sai na rua. Nós temos um exemplo que nós estávamos perdendo a eleição, que eu digo falar de novo aí, da vereança do doutor Gaspar, nós estávamos perdendo por 63 votos. 63 votos entrava o Didi. Por causa de 63 votos, nós estávamos perdendo a eleição, porque nós não conseguíamos fazer o coeficiente, que o coeficiente era de 18.966 votos. Qual foi o critério para a formação da chapa de vereadores a vereador na cidade de Osasco em 2008? O critério da chapa são aqueles cidadãos que queira ser um candidato, desde quando ele enquadra com as documentações, tudo direitinho. E hoje nós estamos esperando uma coisa melhor, porque antigamente, às vezes, o cara tinha uns problemas no nome, mas ele era aprovado a mesma coisa. Hoje nós estamos esperando essa votação aí, torcendo para a ficha limpa ser mesmo respeitada. E estamos aí na luta aí para poder dar uma limpada, porque tem muita gente boa, mas tem muita gente duvidosa também no meio. O seu partido tem alguma escola de formação política? Hoje, em São Paulo, a gente já tem, no estadual. Aqui em Osasco, nós temos ali perto do Hotel Volares, então nós temos lá um salão lá, e uma vez por mês a gente está dando aí uma lapidada aí, pessoas aí, que nem o nosso vereador mesmo, ele explica o que é uma eleição, o que não é. E agora a gente está pegando aí uma pessoa aí que já tem formação,
e a gente vai começar a explicar e ver o que a gente pode fazer, porque eu estou com um problema, porque um partido com 105 pré-candidatos, para tirar 32, ou tirar 42, ou tirar 36 ou 46, que nós estamos disputando uma briguinha, não é nem briguinha, é uma discussão com o presidente da Câmara, que ele coloca a votação que nós conseguimos aumentar as cadeiras para vereador de Osasco. Se aumentar para 23, nós podemos lançar 43 candidatos. Ô Veríssimo, o que você, como dirigente partidário, está fazendo para conseguir novas adesões para a legenda, o PT do B? Olha, a legenda PT do B hoje, a gente não estamos exigindo eleição de nada. Entendeu? Hoje o que a gente está fazendo, que nós estamos exigindo hoje para o pré-candidato hoje, que ele preenche 300 fichas de filiado. Porque como eu tenho muito pré-candidato, eu fiz uma regra. Aquele que trazer 300 fichas, a gente já começa a fazer classificação. Então, eu já tenho vários pré-candidatos que eu trouxe 300. Tem outra que trouxe 180, outra trouxe 200. Então, é aí que eu vou fazer a classificação dos 100 e pouco. Senão, eu estou pego, né, cara? Tem muita gente aí que tem uma vontade de sair candidato e eu vou falar para ele, eu não posso dar legenda para você que eu só tenho 32 vagas ou só tenho 46 vagas. É difícil. Muito obrigado, portanto, a participação de Veríssimo de Souza, presidente do PT do B, para o projeto Eleições 2008. Ao nosso lado, hoje, dia 27 de março de 2012, Nilson Martins. Muito boa tarde. Boa tarde, Gurupi. Prazer imenso estar aqui. Quem é Nilson Martins? Nilson Martins é um jornalista que começou a carreira de jornalismo em 1976 no jornal O Grande Osasco, que veio de Bernardino de Campos para Osasco em 1963. E estamos até hoje. Eu amo essa cidade, sou cidadão osasquense e gosto de participar da política e muito, 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 muito. A minha vida aqui nessa cidade é a política. Como foi, Nilson, a campanha eleitoral para o Legislativo de 2008 na cidade de Osasco? A campanha eleitoral de 2008 foi uma campanha diferenciada da de 2004. Por quê? Porque em 2004 nós víamos, nas sucessivas eleições, de Celso Gíglio, de Silas Bortolosso e Francisco Rossi. Quer dizer, o Francisco Rossi apoiou o Celso, era prefeito, apoiou o Celso Gíglio apoiou o Silas voltou a apoiar o Celso Gíglio, que depois perdeu em 2004 para o Emídio, e que depois, em 2008, tentou novamente voltar, mas não teve jeito, porque o Emídio, por 4 anos, liderou e ganhou no primeiro turno a eleição de 2008. Ô Nilson, eu gostaria de saber qual a sua análise sobre os candidatos conhecidos como os escadas da política osasquense. Gurupi, quando você se refere aos escadas, na realidade você está se referindo aos candidatos pequenos, aqueles que saem candidato, e que aqueles que se elegem dependem muito desses. Porque nossa lei eleitoral, ela define o seguinte, que tem que ter um quociente eleitoral para eleger um candidato. Por exemplo, eu acho que dessa vez, nessa eleição de 2012, o quociente eleitoral vai ser quase 20 mil votos. O partido que chegar nessa marca elege o mais votado do partido. Então, os escadinhas, aqueles que estão atrás, é que elege quem está na frente. Esse é o escada, né? Não é verdade? Exatamente. É o verdadeiro, na realidade, é o verdadeiro cabo eleitoral do candidato que se elege, né? Na sua opinião, os escadas contribuem para o fortalecimento dos partidos políticos? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acredito que a maioria daqueles que estão eleitos hoje já foram escada na vida. Já tentaram ser candidato, não conseguiram se eleger, tentaram novamente e acabaram entrando. Quer dizer, muito difícil na primeira tentativa se eleger, muito difícil. É uma raridade acontecer isso. Acontece, temos casos aí de surpresas, de sair na primeira e já ganhar a eleição, mas geralmente a pessoa tenta novamente, vai tentando. É o caso, tem uns casos específicos de escada, né? Certo. O presidente Lula, né? O presidente Lula tentou sair candidato várias vezes, foi tentando, não era escada nesse caso, porque era eleição majoritária.
Mas ele foi tentando, até que um dia conseguiu se eleger presidente da República. Como você vê o atual cenário político na cidade de Osasco? Para 2012? Para 2012. As eleições majoritárias estão indefinidas ainda quanto a candidatos. Nós temos como pré-candidatos que ainda não estão definidos o João Paulo Cunha, o Celso Giglio e o Oswaldo Virgínio, que são os 3 principais. Mas esses 3 principais podem não sair candidatos. O João Paulo Cunha depende muito do julgamento do mensalão, que deve ocorrer em maio, junho. O Oswaldo Virgínio depende da vontade do superior do partido, que é o Gilberto Kassab. Se vai apoiar o PT em Osasco, se vai deixar ele sair candidatura própria. E o Celso Giglio, ele tem a esperança de que o governador do estado apoie ele e tenha o financiamento para a campanha, senão ele fala que não vai sair se não houver isso. Muito obrigado à participação do jornalista Nilson Martins, do jornal A Rua, para o projeto Eleições 2008 em Osasco. Ao nosso lado, o jornalista Júlio Rezende, do jornal Correio Paulista. Quem é o Júlio Rezende? Bem, meu nome é Júlio Rezende, eu sou jornalista há 18 anos, sempre militando aqui no jornalismo da região oeste de São Paulo. Tenho uma coluna de jornalismo político no jornal Correio Paulista e sempre atuando aqui nos meios políticos, né, sempre com informações de bastidores. Como foi a campanha eleitoral de 2008 para o Legislativo osasquense? A campanha de 2008 ela teve muitos candidatos, né, muitos desses utilizados como escada pelos partidos, né? Praticamente são candidatos que só vêm para apoiar o partido, eles não têm chances de se eleger, mas eles colaboram demais porque tem sua representatividade nos bairros e fortalece o partido dessa forma. Então, qual a sua análise sobre os candidatos escadas que são conhecidos na nossa cidade? Eu vejo muito positivamente esses candidatos porque, além do fortalecimento do partido, eles dão para a sociedade, para o eleitor, uma maior oportunidade de nomes para representá-los no legislativo. Então, o candidato escada, realmente ele tem a sua representatividade e acaba fortalecendo o partido. Nós estamos conversando com o jornalista Júlio Rezende, do jornal Correio Paulista, que vai explicar para a gente agora qual a sua opinião. Os escadas contribuem para o fortalecimento dos partidos? Certamente, na minha opinião, contribui demais, porque cada candidato escada, apesar dele ter poucas chances para se eleger, ele contribui no sentido de dar mais chances ao eleitor de votar naquele que sinceramente tem vontade, tem disposição de votar. Não fosse assim, só as pessoas que têm mais destaque na cidade, que têm uma penetração maior na cidade, seja por meio de canais, da própria imprensa, que teriam maiores chances. Mas o candidato escada certamente contribui bastante para os partidos. Como você vê o atual cenário político osasquense? Bom, nós vemos aí que o candidato do prefeito Emílio, o deputado João Paulo, tem muitas chances de ser o vencedor do pleito, por conta de... Ele tem hoje cerca de 20 partidos que o apoiam, tem um apoio muito grande da sociedade, muito por conta também do mandato que o prefeito Emílio fez, está encerrando agora nesse ano, que é um mandato de muitas realizações e que todos sabem que teve muita participação do deputado João Paulo nesse mandato. E para o Legislativo? Para o Legislativo, vemos que haverá uma renovação grande. Na minha opinião, a Câmara deve ser renovada em termos de 70%, mais ou menos. Muito obrigado à participação do jornalista Júlio Rezende para o projeto Eleições 2008. Ao nosso lado, o jornalista Nel Correia. Quem é Nel Correia? Curupi, Nel Correia é um jornalista batalhador, um jornalista sonhador, e que estou assim, formado desde 1983, e desde 86 eu estou no Diário da Região, anteriormente Diário de Osasco, como chargista. Eu entrei, na verdade, como jornalista, depois fui colocando minhas charges, e hoje eu estou com 14 mil charges publicadas. Hoje eu não estou só no Diário, eu estou no Globo, eu estou na coluna do Noblar, que vai ver esse vídeo, tenho certeza, um grande amigo, e talvez hoje o jornalista político mais respeitado, com mais de 100 mil acessos diários no site. Minhas charges hoje, para você ter ideia da repercussão,
Eu publico no Japão, publico também nos Estados Unidos, em jornais para brasileiros. E minha charge sai hoje em mais de 1.000 sites, comprovadamente mais de 1.000 blogs a nível de Japão, Estados Unidos e Brasil. Que bom. Eu estou muito feliz. Hoje estou desenhando ao lado, era o meu grande ídolo, que é o Paulo Caruso. Então, hoje no Globo, neste site, que é o site de política mais acessado do Globo, eu estou lá junto com o Paulo Caruso, que é uma alegria para mim muito grande, né? E o meu trabalho tem repercutido muito, né? E o Globo me deu essa popularidade. Então, o meu blog, que é o bocadura.com, acesse você aí também, bocadura.com, hoje nós temos média de 100.000 acessos. Por dia. Política osasquense. Como foi a campanha eleitoral para o Legislativo em 2008, Nel? Olha, 2008 eu posso falar até com propriedade, porque fui um dos coordenadores de uma grande campanha na cidade, que é de um grande amigo meu, político, que é o Camilo. E também trabalhei com... Não, em 2008 não. Em 2008 trabalhei com o vereador Manuel Edivan Cerqueira, popular Mané. O Camilo foi agora na última, 4 anos atrás. Nós estamos falando de 2008. 2008. 2008 eu trabalhei com o vereador Mané, também como coordenador de campanha. E foi uma campanha dura, né? Até porque foi uma campanha, Gurupi, que poucas pessoas lembram, em que teve a influência do fadado mensalão, né? Foi em 2008, teve aquela preocupação que tinha dinheiro, Caixa 2, etc. Apesar que não chegou aqui naquela época, isso não afetou, a campanha correu assim, eu acho que até legal. Agora, quem faz, por exemplo, no meu caso, sabe dos bastidores, né? Era uma campanha difícil. Uma campanha, quando você sai à rua, naquela época podia se colocar ainda publicidade nos postes, etc., pinturas de muro, e nós tivemos muito problema com isso. Tem muito problema. Então, foi uma guerra boa, até para quem gosta da política como eu. Eu sou apaixonado, apesar de ser jornalista, graças a Deus, bem-sucedido, eu não consigo ficar longe da política. Esse ano eu tentei, mas não deu, eu também estou... E foi uma briga muito forte no nível de vereador, porque a eleição mais difícil que existe, Gurupi, é a eleição de vereador. Porque você está disputando, às vezes, contra 500, 600, 700, como já aconteceu aqui em Osasco, até mais que isso, né? As contas que são feitas, elas são estranhas, né? O partido tem que fazer um quociente eleitoral para eleger um candidato. Então, a briga por uma cadeira é muito grande, inclusive dentro do próprio partido. Correto. E qual a sua análise sobre os candidatos conhecidos como os escadas da cidade de Osasco? Isso é curioso. Eu acho até interessante esse trabalho que você está fazendo, que é um trabalho científico, né? Que muitas pessoas nem ouviam esse termo, e se ouviam é dentro de uma outra área. Mas eles existem, sim, são os mais procurados, acredito eu. Hoje, ainda, com esse método que nós temos de eleição, que eu discordo, eu não concordo com esses métodos que os partidos impõem, essa coisa do quociente eleitoral é terrível, porque, às vezes, você é super bem votado, você tem 8.000 votos, e, de repente, você tem um vereador lá com 1.800 votos. Né? Ele se tornou vereador e você não, porque o seu partido não conseguiu atingir aquele número para fazer uma cadeira. Então, o escada se torna a pessoa talvez mais procurada nessa época. Os presidentes de partidos podem afirmar isso. Não é fácil você conseguir pessoas que têm 200, 300, 500 votos, porque ele é que vai eleger o primeiro ou o segundo do partido em caso de fazer duas cadeiras. Então, são pessoas importantes dentro do partido, participam, mas, às vezes, eles têm até consciência que serão apenas escada para que se eleja 1 ou 2 candidatos. Nós estamos conversando com o jornalista Nel Correia, do jornal O Diário de Osasco, do jornal O Globo também, chargista dos mais importantes do Brasil e, por que não dizer, do mundo. O Nel, gostaria de saber a sua opinião. Os escadas contribuem para o fortalecimento da democracia e dos partidos? Sim, eu acredito que sim, porque eu acho que eu conheci escadas, obviamente que pela ética jamais vou afirmar isso aqui, que hoje são candidatos, são vereadores, foram escadas, foram assessores. Primeiramente, eles se tornam assessores, eles passam a ter um conhecimento maior, até dentro do eleitorado do próprio candidato, e eles se tornam, depois, candidatos e, assim, vereadores. Então, os escadas, eles têm uma importância vital,
Porque, na verdade, Curupi, o candidato que tem maior possibilidade, ele está um pouco já afastado da base. Infelizmente, é assim que acontece. Não é o cara que está em primeiro lugar ali dentro do partido, é que está mais próximo da base. Sabe quem está mais próximo da base? É o escada. O escada é que está ali todos os dias, ou ele mora na comunidade, às vezes, e ele fortalece a democracia. Por quê? Uma, porque ele está tendo a oportunidade de disputar. Outra, ele está sendo ouvido dentro do partido dele. Porque, se ele não for ouvido, ele não tem que participar desse partido. Mesmo que ele não tenha a possibilidade de ganhar, e às vezes ele sabe disso, ele está participando. Ele tem a oportunidade de estar levando a mensagem dele para a comunidade e, às vezes, até para fora da comunidade dele. Então, isso é democracia. Ele está tendo a oportunidade de participar. Se ele vai ganhar, é uma outra história. A democracia, ela não é só para os vitoriosos. A democracia também é para quem vota. Quer dizer que eu só, como eleitor, sou um derrotado? Se o meu candidato não ganhar, coisa nenhuma, eu tenho que participar e muito. Então, eu vejo o escada como uma pessoa fundamental. Esse termo talvez seja pejorativo, eu não vejo como pejorativo, porque a pessoa tem consciência disso, Curupi. Ele sonha realmente, ele acredita que vai ganhar, mas ele sabe que a possibilidade matemática, às vezes, não permite. Eu só sem querer me estender, na última eleição, eu participei de um partido, fiz a campanha para um partido, e que estava tudo indo bem e a gente já sabia quem seria o vitorioso. De repente, o partido fez uma coligação assim, às pressas, e aí esse vitorioso já não, ele ia ser o segundo, porque quem veio na coligação é que a gente sabia que ia ganhar, porque já era um vereador eleito. E esse vereador eleito ele traz uma maior possibilidade, sem dúvida nenhuma. Então, esse outro que ficou, que já sabia que ia fazer segundo lugar, qual foi a fé dele agora? Eu não vou ganhar, mas eu vou... não sou o primeiro, mas eu posso ser o segundo. Então, eu vou lutar um pouco mais para o partido fazer 2 cadeiras. E ele seria eleito. Não aconteceu. Mas, para você ver que existe, ele não ficou chateado de vir aqui. Ele até sabia, o primeiro lugar é dele, mas eu vou lutar pela segunda cadeira. Você entendeu como que é a política? É muito interessante. Eu discordo desse método. Eu acho que quem tivesse mais votos deveria ganhar. Porque esse está tendo o respaldo da população. Não é? Então, mas aí já é uma outra história, uma outra luta que você vai fazer um outro trabalho a respeito. Projeto Eleições 2008. Nel, jornalista do Jornal Diário de Osasco, gostaria de uma observação. Como você vê o atual cenário político osasquense? Complicadíssimo. E complicadíssimo, todo mundo sabe por quê. Tanto é que está todo mundo retardando as decisões. Ou seja, eu como jornalista, até como correspondente do Globo, eu fico aguardando alguma coisa para poder repassar para o titular da coluna em que eu atuo, que é o blog do Noblar, e eu não consigo informações. Por que não consigo? Porque ninguém quer dar. Porque as pessoas estão aguardando algumas decisões. Nós temos aí, não podemos esconder isso, temos o julgamento do Mensalão, em que um dos candidatos, talvez favoritos, está sendo julgado, será julgado. Então, não se sabe se o Mensalão vai ser julgado antes ou depois. E isso pode alterar. Então, o segundo candidato, a mesma força, porque eles estão disputando ali páreo a páreo, porque é PSDB e PT. Ele não quer anunciar a candidatura, o que deixa todo mundo atordoado, porque não sabe qual vai ser a estratégia a se tomar, até o próprio adversário. Então, hoje, nós não sabemos se Celso Giglio é ou não candidato. Eu tenho participado, às vezes, de alguns eventos como jornalista e tenho visto que o Celso não assume categoricamente que é candidato. Por quê? Você pergunta, às vezes, a algum assessor dele. É para não... não, é para... Ele é candidato, sim, mas é para não antecipar, talvez, a luta política. Mas isso vai deixando os outros partidos preocupados. Entendeu? Tudo bem que vai haver uma polarização entre PT e PSDB, mas nós temos uma campanha inteira envolvida. O próprio PT fica desnorteado. E nós, jornalistas, mais ainda. E os escadas? E os escadas, então, coitados, eles estão sem saber o que fazer, porque será que eu vou ter 100 votos ou eu vou ter 1000? Dependendo da posição que o Celso Giglio adotar, o escada pode até se eleger. Se o Celso não entrar, muitos não vão entrar, porque o Celso ajudaria a
dar o número de votos, porque, de repente, você não vota em nenhum vereador, mas você votaria, exemplo, veja bem, exemplo, se o número do Celso é 45, exemplo, que é o PSDB, e o Celso participa, ele pode pedir voto 45-45. O que vai acontecer? A pessoa não escolheu o candidato, mas ajuda. Aí o quociente eleitoral vai ficar pequeno, o PSDB pode fazer mais cadeiras. O que acontece normalmente no PT, até pela coligação. O PT simplesmente pegou praticamente todos os partidos. E você tem todos os partidos puxando o voto, logicamente que aquela coligação vai eleger com 1.800 votos, como aconteceu com o PMDB, que entrou o meu amigo Josias. Entendeu? Foi por causa da coligação, voto demais, a candidata que puxou o voto dentro do partido do PMDB. Então, nós temos essas nuances hoje na política de Osasco. Depende desse julgamento do Mensalão. O Mensalão só vai ser julgado o ano que vem. Ótimo, não vai alterar a campanha do João Paulo, que está aí, é um candidato que a cidade conhece, é um candidato que está nas pesquisas muito bem, assim como está o Celso, e assim como está o Oswaldo Virgílio, a terceira força. Eu gostaria, só, sem me alongar, de falar dessa terceira força, a quem eu conheço muito bem, conheço o Oswaldo, é um candidato forte. Quem estiver pensando que Oswaldo não é um candidato forte, está errando na política. Eu até asseguro que se o Oswaldo Virgílio for para segundo turno, com qualquer um dos candidatos, se eu posso falar, pré-candidatos hoje para eles. Para mim, como jornalista, eu sei que são candidatos. Eles não podem falar que são candidatos, tem que falar que são pré-candidatos, mas eu sei que são os candidatos. O que pode acontecer, Curupi? Se o Oswaldo Virgílio for para segundo turno como João Paulo, na minha opinião, ele ganha do João Paulo. Aí você pergunta, você é louco, por que isso? Por quê? Porque quem vota Celso não vota João Paulo, vai votar no Oswaldo. Ou mesma coisa ao contrário. Se ele for com o Celso para segundo turno, ele ganha a eleição. Porque quem vota João Paulo não vota Celso, vai votar na terceira força, que seria o Oswaldo Virgílio. Mas, ao meu ver, dizem que existem composições que Oswaldo Virgílio não sairia, até por causa do PSD, que é o partido novo dele, que é o partido do Kassab, todo mundo sabe disso, estaria fazendo coligações com o próprio PT, e que não permitiria que o Oswaldo fosse candidato aqui. Uma pessoa do PSD poderia compor a vice-candidatura. Eu não acredito. Eu não acredito que o Oswaldo aceitasse isso, até porque o PSD, poucas pessoas sabem, mas saiu de Osasco. Se não fosse o Lau Alencar, que é meu amigo, um grande político, tivesse registrado o PSD não existia. O Kassab teve que negociar com o Osasco para que conseguisse ter o PSD nacional. Então, deve-se muito, então respeita-se muito a posição do partido em Osasco, Gurupi. Se o partido em Osasco falar que Oswaldo Virgílio é candidato, Oswaldo Virgílio é candidato. A não ser que ele não queira, o que eu não acredito, conheço-o muito bem. Ele tem uma paixão pelo Executivo, ele não nasceu para ser legislativo, apesar de estar se dando muito bem, até por causa da sua popularidade. Mas eu acredito que Oswaldo Virgílio vai ser uma diferença, ele vai fazer a diferença na campanha em Osasco. Só que nós não temos ninguém. Eu estou falando aqui tudo sem saber o que vai acontecer. Também muito obrigado à participação do jornalista Nel Correia.